Nós estamos com a presença de Wilson Hofmeister, que é médico veterinário da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, um dos responsáveis pelo núcleo de controle do morcego hematófilo, melhor dizendo. São 10 núcleos no estado, ele tem a responsabilidade, dentre outros, de fazer parte de um deles, e está atuando intensamente aqui em nossa região. Nós tivemos a informação de que a presença desse morcego hematófilo na região muito próxima a Tupã-Siretã, e o trabalho do Wilson está acontecendo aqui em Tupã-Siretã e municípios ao redor. Por isso a gente vai conversar com ele para sabermos o que está sendo feito e qual a consequência disso para o produtor, para a sociedade como um todo, e de que forma as pessoas também podem colaborar e auxiliar nesse combate. Nós vamos conversar com o Wilson com relação a esse aspecto. Wilson, boa tarde, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, rádio ouvintes. É um prazer muito grande estar conversando com vocês. Wilson, o que levou o Núcleo de Controle de Morcegos Hematófilos a atuar aqui em nossa região? Nos conte um pouquinho dos últimos momentos e qual a preocupação de vocês agora. Bom, nós temos desde o início do ano já alguns focos de raiva dos herbívoros, que é uma doença transmitida por esse morcego hematófago. O hematófago é aquele morcego que se alimenta exclusivamente de sangue, né? Então, esse morcego, se alimentando do sangue dos animais, ele pode transmitir a doença, a raiva para os animais, né? Nós temos, desde o início do ano já, alguns focos acontecendo nos municípios de Pinhal Grande, Salto do Jacuí. Então, a evolução dessa doença, a gente vê que pegou outros municípios, como Nova Palma, Ivorá, e agora está atingindo já o município de Júlio de Castilhos, né? Da mesma forma que o foco do Salto do Jacuí, pode haver uma evolução pelo leito do rio Ivaí, que é uma preocupação para nós, no sentido de que está se aproximando de Tupã-Siretã, de Jari, de Joia de Quevedos, né? Então a nossa preocupação é fazer um alerta sanitário aos produtores aqui desses municípios, para que eles não sejam pegos de surpresa, né? Que a doença comece a matar seus animais, porque a raiva mata muitos animais, né? Aqueles animais que estão sendo agredidos pelo morcego hematófago, o morcego transmite o vírus para esses animais, ele fica um determinado período em incubação dentro do organismo do animal, esse período de incubação ele gira em torno de 60 dias. Então, uma doença silenciosa, que quando você vai se dar por conta que o primeiro animal adoeceu e depois de adoecer ele fica 7 dias, 10 dias doente até morrer, porque essa doença ela não tem cura. Depois de começar a dar sintomatologia, ela vai levar o animal a óbito. Então, se o produtor deixar para tentar fazer a sua vacina já quando tiver alguns animais doentes, na realidade nós já estamos 60 dias atrasados, porque o morcego que transmitiu para esse animal, ele já mordeu o animal, já passou a doença para o animal há 60 dias atrás. Então, aí nós já estamos 60 dias atrasados, né? E se nós formos levar em conta que a vacina, para proteger os animais contra a raiva, o produtor tem que fazer 2 doses de vacina. Uma dose não é suficiente. Ela não vai causar uma imunidade no animal. Então, você tem que fazer uma dose da vacina nos seus animais, aguardar 21, 25 dias, fazer uma segunda dose. De 10 a 15 dias após a segunda dose, o animal vai estar protegido. Então, nós estamos falando de mais 40 dias. Somando aos 60 dias do período de incubação, são mais de 3 meses de atraso que nós estaremos. Então, a vacina é uma coisa feita para proteger o animal, é uma coisa preventiva. Então, nós como secretaria, nós estamos trazendo esse alerta aos produtores que utilizem agora, façam as suas vacinas agora nos seus animais, protegendo para evitar que daqui a algum período comece a morrer animais na sua propriedade e aí não tem mais o que fazer. A raiva ela não tem um tratamento curativo, ela só tem o tratamento preventivo. Da mesma forma, a Secretaria da Agricultura disponibiliza aos produtores esse serviço, né? Que consiste basicamente em nós acharmos aonde estão morando esses morcegos, né? Geralmente o produtor vem até a inspetoria veterinária e relata
para os funcionários que está tendo agressão nos seus cavalos, no seu gado, às vezes em ovelhas, porcos, né? Isso é um sinal de alerta para que a secretaria vá até esses locais e verifique aonde pode ser encontrado o morcego. Encontrando esses morcegos, a gente faz a captura do morcego através de redes, elas são redes especiais. O produtor tentar pegar com rede malha 1, que nem o pessoal diz por aí, não vai conseguir. O morcego é bastante esperto e você não consegue por si só conseguir fazer esse trabalho, que é disponibilizado pela secretaria. Nós, localizando esses morcegos, a gente faz a captura deles, passa uma pomada que contém um veneno que vai eliminar esses morcegos. E para cada morcego que a gente consiga passar essa pomada, né, a gente consegue eliminar de 20 a 30 outros morcegos que vão estar em alguns refúgios, em algumas casas que a gente não conhece. O morcego se visita, ele tem uma interação social. Então, muitas vezes, você pega o morcego num lugar e você vai conseguir combater um outro refúgio próximo também. Então, na realidade, nós buscamos, nesse alerta sanitário, que o produtor venha a vacinar seus animais e que o produtor nos traga informação de onde tem agressão, aonde possa ter um refúgio de morcegos. Tem propriedades onde que tem solapas, que são aqueles buracos por onde corre a água por baixo do solo, né? Às vezes tem túneis por baixo da terra que se estende por 50, 100 metros. É um dos locais de preferência dos morcegos. Ou cavernas, ou fendas em rocha. Muito comum também em casas abandonadas de tempo, né? A casa que já está 2 anos fechada, uma casa escura que está fechada lá, o morcego usa de habitação, né? Aqui no município mesmo nós já encontramos em casa abandonada, né? Fomos lá nessa casa, vistoriamos, achamos os morcegos e fizemos o combate. E é muito importante que essa informação chegue até a secretaria, pela Inspetoria Veterinária do município, né? E aí nós estamos falando de todos os municípios de abrangência aqui. Já foi trabalhado Joia, Quevedos, Tupã, toda essa área de abrangência aqui, que a informação chegue através da Inspetoria Veterinária para que nós possamos realizar esse trabalho. Perfeito, muito bem. Bom, a doença atinge também humanos? Essa doença ela pode atingir também humanos. Nós não temos, no Rio Grande do Sul, há muitos e muitos anos, não temos casos da doença em humanos, até porque tem que ter agressão do morcego ao humano, né? Tem uma parente, digamos assim, dessa doença, que seria a raiva nos caninos e nos felinos, nos gatos, né? Que é um vírus um pouco parecido, é um outro subtipo e geralmente essa raiva que nós temos atualmente aqui na região, ela teria que haver a agressão de um morcego a um cão ou a um gato para se transmitir. Diferente daquela que nós tínhamos há muitos anos atrás, em que um cão poderia transmitir a outro, né? Essa transmissão horizontal, como nós chamamos. Que essa doença ela não passa de um bovino para o outro. Ela sempre, obrigatoriamente, tem que ter a presença do morcego. O morcego tem que morder o animal para transmitir o vírus para a corrente circulatória do animal e causar toda essa doença. Então, existe uma possibilidade, no norte do país, 2007 e 2008, por exemplo, nós tivemos um número muito grande de óbitos em humanos, mas em região onde havia o ataque, a agressão do morcego hematófago às pessoas, né? O que, volto a dizer, nós não temos relato no Rio Grande do Sul de agressão de morcego a humanos atualmente, né? Então, esse risco é muito pequeno, mas sempre existe. Então, nós não podemos deixar aumentar a população de morcego, porque, na realidade, nós temos uma área muito grande de lavoura, né? Pouco gado hoje, é pouca alimentação para o morcego. Ele pode vir a mudar de espécie a ser atacado. Sem dúvida. Você, como especialista, que nível de preocupação ou de alerta você daria para esse momento agora? É um momento de tensão, um momento de alerta, um momento de preocupação? Enfim, como é que vocês classificariam esse momento?
Nós pensamos assim, em primeiro lugar, na sanidade animal, né? Nós temos que ter presente que pode ser a saúde humana também pode ser afetado, mas não existe um risco eminente hoje, né? Não é uma coisa de que se faça um alerta assim, não é um risco eminente para a saúde humana, mas para nós evitarmos muitos prejuízos financeiros ao produtor com a morte desses animais. Então a gente vem fazer esse alerta para que vacine seus animais e que traga essas informações para a Inspetoria Veterinária. Sem dúvida. Obrigado, Wilson Hofmeister, pela atenção conosco. A gente agradece por ele ter aceitado o nosso convite e vir até aqui à Rádio Tupã falar sobre esse tema. Nos colocamos à disposição de você, da Secretaria da Agricultura, enfim, quando formos úteis, estamos a inteiro dispor. E deixo o microfone à sua disposição, se alguma coisa mais você gostaria de reforçar ou apenas as suas despedidas aí momentâneas, porque eu sei que você vai continuar trabalhando na região e, eventualmente, poderemos voltar a ouvi-lo por aqui. Mais algum detalhe, Wilson, por favor, fique à vontade. Agradecemos a oportunidade de poder falar nessa emissora que é muito ouvida em toda a região, né? A gente que anda por toda a volta aí sabe da força que tem essa rádio. Agradecer a participação também do Sindicato Rural que está nos apoiando, né? E pedir que o produtor, na realidade, proteja os seus animais. Nós estamos no sentido de evitar o prejuízo ao produtor rural, né? Agradecemos mais uma vez esse espaço e uma boa tarde a todos. Ouvimos Wilson Hofmeister, médico veterinário da Secretaria da Agricultura, que falou com você, ouvinte da Rádio Tupã.